dia a todos. Me chamo Alexandre, sou consultor internacional da Sirva BGRS, atualmente coordenador, né, do Comitê de Relocation e de Marketing, atuando também com o Comitê de Marketing da ABEME. Estamos hoje aqui, né, na presença da Diana Quintas, que é, né, sócia da Fragomen há 10 anos, aproximadamente, diretora e vice-presidente do comitê da ABEME, né? E hoje o propósito principal dessa mobilidade global em pauta é trazer um assunto super polêmico que estamos aí, né, enfrentando no Brasil, que nada mais é que as instituições democráticas e política exterior, as eleições e o futuro do Brasil no mundo. Teremos aí a participação, né, do Fabrício Jacobucci e do Rodrigo Borges Delfim. Passarei a palavra para a Diana para que possa introduzi-los, né, apresentá-los e dar início aí à nossa mobilidade global em pauta. Obrigada, Lê. Que prazer estar aqui. Instituições democráticas e política exterior, as eleições e o futuro do Brasil no mundo. Esse nome ficou chique, hein, Alê? Ficou bacana. Ficou, né? Ficou legal. Gostei. Vamos ver o que vem por aí, estou ansiosa. Quero te agradecer muito, Alexandre, por esse convite, em nome da ABEME, né? Agradecer também a ABEME. Bom, então vamos lá. Fabrício Jacobucci é mestre e especialista em Direito Internacional pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É professor de Direito na PUC, COGEAI, e da Faculdade FAGH. Ele é advogado e consultor internacional na Sirva BGRS, é cofundador da Cosmopolita.org e coordenador do Observatório Cosmopolita de Migrações. E o Rodrigo Borges Delfim é mestrando em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, onde é pesquisador do grupo de pesquisa Humaniza Com, de jornalismo humanitário e Media Interventions. Ele é graduado em jornalismo pela PUC de São Paulo e fundador e responsável pelo portal Migramundo, site especializado na cobertura jornalística sobre migrações. Trabalha atualmente na rádio CBN e acumula passagens pelo portal UOL e pelo jornal Folha de São Paulo. Então, imigração e eleição, esse é o tema quente de hoje. Vamos lá, muito obrigada, Fabrício e Rodrigo, pela participação de vocês. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas abertas, o chat está aí à disposição de vocês. E se preferirem que seja uma pergunta anônima, podem mandar direto para mim, escrito anônimo, porque aí eu não leio o nome, tá bom? Então, como eu comecei dizendo, antes de nos censurarem aqui, o meu mantra é que imigração é um vetor econômico. Eu não tenho a menor dúvida disso. Existem estudos, inclusive, que comprovam que o PIB mundial ele é maior devido às movimentações imigratórias, né? Independente de qual seja o motivo que levou essa pessoa a emigrar, sejam os refugiados fugindo de uma guerra ou os grandes executivos presidindo empresas, se essas pessoas tivessem ficado nos seus países de origem, nossa riqueza mundial seria menor. Então, de fato, a imigração é um vetor econômico. E sabendo disso, Rodrigo, como que você explica para a gente, vamos começar com você, a sua matéria do Migramundo, que fez um levantamento de que, e já olhando para as nossas eleições, né, um levantamento prévio ao primeiro turno, de que apenas 4 dos 12 candidatos à presidência citaram imigração nos seus planos de governo. A minha pergunta é um pouco retórica, Rodrigo, mas eu quero te ouvir. A migração recebe o devido tratamento nos programas de governo, tendo em vista o potencial de desenvolvimento econômico que nós sabemos que ela possui? Bom dia, Diana. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite feito pela ABM. Espero poder contribuir com as discussões aqui, nesse momento. Bom, Diana, a resposta, infelizmente, é não, pelo que eu tenho visto ultimamente. Tá? Tem um pouco de obra aqui no condomínio, então, se tiver um pouco de ruído, é por isso, tá? E aí para responder a sua pergunta, eu volto numa piadinha infame que algumas instituições da sociedade civil fazem, mas que é muito representativa da situação das migrações no Brasil. Que migração no Brasil é caso de polícia. Por quê? Porque você tem como principal agente para lidar com a temática migratória justamente a Polícia Federal, né? Você não tem uma instituição civil.
é uma organização de segurança que lida com a temática, né? Eu acho isso muito representativo do tratamento que as migrações têm no Brasil, apesar de uma série de avanços que nós tivemos nos últimos anos, né? Um deles, eu acho que o principal deles é a Lei de Migração, que completa 5 anos em vigor agora, no dia 21 de novembro. Ela trouxe uma visão, né, da migração, não uma mudança de como a gente vê a migração, né? De como a lei vê isso, de algo soberanista, securitário, para algo de direitos humanos, e que também já seria um olhar também para essa migração como um fator de desenvolvimento, como um fator econômico, mas eu acho que isso ainda não chegou nos meios políticos, nas políticas públicas em geral. E duas matérias que o Migramundo fez em agosto e setembro acho que são bem representativas disso. Uma delas é que a Diana citou, que na época eram 12 candidatos, depois caiu para 11, porque o Pablo Marçal saiu, ele desistiu da candidatura para presidente e virou candidato a deputado federal, até acabou sendo eleito. Mas pouco mais de um terço, né, das candidaturas citam os migrantes, citam alguma coisa de migração nos programas de governo. E quando eu digo citar, é basicamente lembrar que o tema existe, sabe? Pelo menos mencionar que pensa em fazer alguma coisa. Então foram apenas 4 candidaturas, que foram as candidaturas do Lula, da Simone Tebet, da Vera Lúcia, do PSTU, e do Felipe Dávila, do Novo. Foram as únicas 4 candidaturas que citaram. As demais nem sequer mencionavam, não mencionavam a questão de refúgio, não mencionavam a questão venezuelana, que é o principal assunto nas migrações do Brasil, assim, no sentido de políticas públicas, de acolhida e tudo mais. Hoje é o principal assunto, mas não se cita isso. E nas candidaturas para governos estaduais, porque a migração ela é muito instigante, mas ao mesmo tempo ela é muito desafiadora, porque ela cria questões globais e questões locais. Então, os governos estaduais cada vez mais estão sendo provocados a agir em relação ao tema. Só que a gente não vê essa reação se aplicando na prática. E nesse outro levantamento que o Migramundo fez, já em setembro, quase no finalzinho da campanha eleitoral do primeiro turno, a gente fez um levantamento, né? Migramundo, uma colaboradora, né, que escreveu, a Dolores Guerra, de que das candidaturas todas para o governo estadual, apenas 15% tinham algum tipo de menção à temática migratória nos seus programas de governo. O que mostra que realmente o tema ele ainda não entrou na agenda política, sabe? E isso cria uma série de entraves, sabe? Eu acho que um entrave que fica muito evidente hoje é a questão dos afegãos no aeroporto de Guarulhos. Você tem uma ação da sociedade civil, né, apoiando essas pessoas, e é essa sociedade civil que está aí batendo na porta de Secretaria Estadual de Saúde, de Justiça, da Secretaria Municipal de Assistência em Guarulhos, cobrando ações. Por quê? Você não tem delimitado o que cada ente federativo faz. O que é a atribuição do governo federal, o que é a atribuição do governo estadual e o que é a atribuição das gestões municipais. Você não tem isso ainda. Isso porque na Lei de Migração existe o artigo 120, que pressupõe a criação de uma política nacional migratória. Só que isso depende de uma outra lei ainda a ser regulamentada, ainda a ser elaborada, e não existe a menor possibilidade, não vejo isso no horizonte, né, dessa lei, dessa regulamentação em algum momento sair. Então, o que a gente tem hoje é um grande jogo de empurra, de um lado, deixa que eu chuto de um lado, deixa que eu chuto do outro, ou a bola fica quicando e ninguém chuta, e fica ali, até que alguém resolve tomar uma atitude. Ou então fica à mercê de ações locais, seja porque rolou uma pressão social de um lado, seja porque acabou recebendo, por exemplo, venezuelanos a partir da interiorização, aí resolvem fazer alguma coisa. Mas ainda assim você tem um problema, porque são políticas geralmente são políticas de governo. Dificilmente essas políticas acabam evoluindo para políticas públicas. Acho que um dos casos mais representativos e até raros hoje é aqui na capital paulista, que desde 2016 você tem uma política municipal para a população imigrante. Começou a ser gestada lá em 2013 e foi regulamentada em 2016. Estamos agora em 2022 e ainda com menos protagonismo, menos destaque do que tinha quando começou, ela vem sendo mantida. Isso é ótimo? Mas ainda é algo que é exceção no cenário brasileiro. E aí, respondendo a sua pergunta, Diana, infelizmente, eu acho que ainda falta essa atenção da classe política brasileira
em relação à questão migratória e uma certa miopia de não ver, de apenas ver a questão migratória como algo depreciativo, de ver como algo apenas assistencial e não ver o potencial econômico, o potencial social que a migração possui, né? Um fator econômico e um fator de desenvolvimento, quando bem aproveitada, quando bem gerida. Eu acho que é uma grande oportunidade que o Brasil está perdendo como um todo. Muito bom, Rodrigo, obrigada. E vamos então tentar colocar o Brasil numa comparação mundial, Fabrício, conta pra gente, né? Nós temos eleições aí em diversas partes do mundo, né? Não é aqui, não é uma angústia só nossa a eleição. O governo de direita, por exemplo, eleito na Itália, recentemente ele logo se pronunciou, assim que eles entraram, eles logo se pronunciaram de que restringiriam o fluxo migratório, focando no que eles chamam de imigração irregular, se é que existe essa nomenclatura que a gente sabe que ela nem deveria ser usada, né? Já que a imigração é um direito. E no Brasil, os planos de governo, como a gente acabou de ouvir do Rodrigo, mal citam a imigração, né? Menos um terço, e ainda assim não é um plano de política externa, ou não é um plano migratório, ou não é uma política imigratória. Então, o Brasil, ele segue uma tendência global de miopia com relação ao potencial de desenvolvimento econômico, ou ele está fora do contexto mundial? O que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil é parte de um movimento global ou a gente está isolado e tendo um problema de miopia em algo que poderia ser uma alavanca para o nosso desenvolvimento e reaquecimento econômico? Oi, Diana, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão aqui. Queria agradecer e cumprimentar a todos, principalmente a ABM na pessoa do Alexandre, meu grande amigo, que viabilizou aqui a nossa live. Um prazer estar aqui com vocês. Diana, você trouxe um exemplo muito bom sobre a eleição, e eu acrescentaria ali o extrema na frente do direita, na eleição do Fratelli d'Italia, que foi o partido que teve mais votos nas últimas eleições parlamentares na Itália. A Itália é um sistema parlamentarista, então significa que, assim como no Reino Unido, na França, o partido que tem mais votos no parlamento é quem compõe o governo. O partido Fratelli d'Italia é um descendente hereditário, sucessivo do movimento fascista, que nasceu há mais de 100 anos na Itália, com Benito Mussolini, chegou em tudo que a gente já sabe, a história como aconteceu. E esse partido ganhou uma força muito grande a partir das últimas eleições, que veio ali de um movimento que já estava acontecendo e faz parte do movimento também global. Então, assim como aconteceu na Itália, outros países também são vítimas, eu vou usar esse termo, desse movimento global que está acontecendo, que é um movimento em direção ao nacionalismo, um protecionismo, um extremismo e um totalitarismo, por que não? Esse movimento que tem acontecido, ele não é um movimento de Estado, isso é muito importante que seja dito, é um movimento, é um fenômeno social. O que acontece é que você pode explicar esse fenômeno de diversas formas. A ciência política tenta explicar, você pode ver, às vezes, como aquela análise do espectro político, né, em que o movimento, um governo vai para a esquerda, a pessoa começa, os movimentos sociais ganham espaço, as pessoas começam a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, e por terem um poder aquisitivo um pouco melhor, elas acabam se voltando contra o governo, contra ações sociais, e o governo pende à direita. Você pode explicar dessa forma. Também você pode explicar como uma forma que parte não do coração e nem do cérebro, mas do fígado, que é realmente esse assunto que a gente está trazendo aqui. É o ódio inexplicado por determinadas minorias. E isso, Diana e amigos, é um fruto do movimento populista. E esse movimento populista, ele é um movimento que ele tenta instituir uma guerra interminável de eles contra nós, ou melhor, de nós contra eles. E quem são o eles? Dentro do eles, para o movimento populista, há uma série de minorias que são incluídas nesse eles, que não podem ter espaço para participar da vida social, né? E isso acaba se tornando, quando esses políticos populares chegam ao poder, isso acaba se tornando uma política de Estado, que é um problema muito grande. Dentre essas minorias, para a gente poder delimitar em uma só, estão os migrantes, sem dúvida alguma. Então, os migrantes dentro dessa população do eles, que é a população da minoria, acabam se tornando alvos de inúmeros movimentos
contrários que tentam catalisar no migrante como um grande fator de problema da sociedade, um grande responsável pela crise, um responsável pela falta de empregos, um responsável pela desestabilização social, política. Esse movimento populista tenta voltar para todas as minorias, né? Esse movimento, ele faz parte de uma ruptura da ordem democrática que tem acontecido no mundo todo, e é um movimento muito preocupante. Para citar aqui um livro que eu recomendo a todos, Como as Democracias Morrem, do Steven Levinsky, que é um cientista político lá de Harvard, os movimentos de ruptura democrática, e aqui está um ponto importantíssimo, eles não acontecem mais através de movimentos de golpes militares, ou daqueles movimentos que a gente via em filmes. Vou usar especificamente o exemplo do Salvador Allende no Chile, que foi um presidente eleito democraticamente na década de 70, que foi deposto e morto, né? Os militares entraram no Palácio de la Moneda, mataram ele. Esse tipo de golpe, hoje, ele é muito mais, não é impossível, tá? Porque nada mais é impossível no mundo, mas ele ficou um pouco no passado. Hoje não se fala mais desse golpe como um golpe iminente, né? O que acontece hoje, e o Levinsky fala muito bem disso no Como as Democracias Morrem, é o golpe por dentro. O que acontece é a ruptura democrática por dentro. Então, o sujeito é eleito de maneira democrática, e uma vez eleito, ele começa a estruturar mecanismos que corroem a democracia por dentro. Isso acontece para todos os espectros aí da vida política, a esquerda e a direita. Para não falar que a gente pega só de um lado. Ao lado da esquerda, por exemplo, a gente teve o caso do Hugo Chávez, que foi exatamente o que aconteceu, principalmente na sua última eleição, quando ele já estava bem debilitado, e aí mais ainda no governo do Maduro, que foi seu sucessor. O que acontece é que eles chegaram ao poder de maneira democrática, foram eleitos, participaram do jogo político, se apresentaram como democratas, e aqui está um ponto muito importante, não adianta dizer que você é democrata, você tem que agir como um democrata. Então, esses políticos, assim como o Fratelli d'Italia, aí já indo para o lado da direita, assim como o Viktor Orbán na Hungria, assim como o Dudas na Polônia, assim como o próprio Boris Johnson no Reino Unido, que até domingo, 1h30 da tarde, estava tentando ser primeiro-ministro de novo e retornar ao poder, assim como o Trump nos Estados Unidos, um excelente exemplo. Essas pessoas são eleitas de maneira democrática e, uma vez que estão no poder, começam a romper com esses pactos democráticos, e aí sim desestruturarem e criarem mecanismos que desestruturam a ordem democrática. E por isso focam nos migrantes como grandes vilões, né? Só para citar, e aí eu fecho a minha fala para poder retornar para o nosso assunto, para citar, por exemplo, o caso dos migrantes nos Estados Unidos. O Donald Trump foi eleito com votações muito expressivas em regiões metropolitanas como a de Detroit e a de Chicago, em 2016, quando ele foi eleito contra a Hillary Clinton. Ele teve votações muito expressivas nas cidades, dizendo o seguinte: olha, gente, as empresas do setor, por exemplo, automobilístico, saíram daqui dessa região porque os migrantes tomaram todos os empregos. Então, isso na cabeça do pai de família que está desempregado entra de uma forma com que o migrante acaba sendo o grande rival. A mesma coisa aconteceu na votação do Brexit lá na Europa. As cidades mais cosmopolitas, que mais têm contato com os migrantes, os grandes centros, né? Londres, Manchester, Liverpool, essas cidades, a votação para que o Reino Unido não saísse da União Europeia ganhou massivamente, porque são populações que têm mais contatos com migrantes. E como a Diana e o Rodrigo bem disseram, os migrantes trazem só frutos positivos e melhoram a vida social. E nas cidades do interior, em que não tem nenhum contato com migrante, aquela cidadezinha lá no Midlands, no interior da Inglaterra, o sair da União Europeia ganhou massivamente, e o primeiro motivo elencado por uma pesquisa do The Sun foi os migrantes. Então, esse assunto ele acaba sendo muito politizado mesmo. Você citou tanta coisa, uau, que me fez lembrar tantos exemplos do que eu tenho visto nos últimos anos, Fabrício, muito bacana. Por exemplo, você falou do Trump, e não é sempre que um governante chega ao poder
e tem facilidade para mudança legislativa. A gente sabe disso. Quantos e quantos anos o nosso próprio nova lei de imigração, que já tem 5 anos, tramitou no governo aqui até conseguir ser aprovada, né? Então, as mudanças legislativas, elas são complexas, não é chegando ao poder que imediatamente eles conseguem. Mas o que a gente vivenciou muito, e a Fragment tem diversos dados aí, quando a gente faz as estatísticas, de que, mesmo sem mudar a lei, houve um aperto, um arroxo ali na análise. A análise se tornou muito mais dentro da lei que sempre existiu, que já estava em andamento, né? Sem mudar a legislação, os procedimentos foram mais criteriosos, né? Então, o índice de negativa de visto, até para nós brasileiros, pedindo B1, B2 para ver o Mickey, para visitar a nossa empresa lá fora em 1, 2 dias, os índices de indeferimento foram recordes, né? Isso sem mudar nenhuma lei. Então, o poder que se tem na mudança de estrutura, ainda que seja procedimental, né, nos procedimentos, é muito grande. E aí também me fez lembrar que a gente não pode esquecer que a gente tem um déficit migratório. Nós temos muito mais brasileiros fora do que estrangeiros no Brasil, né? O último dado que a gente tem do MRE de 2020, mais de 4,5 milhões de brasileiros no exterior, e a gente tem pouco mais de 1 milhão de estrangeiros no Brasil. Então, se a gente quer que os imigrantes sejam aceitos, a gente tem que lembrar do nosso primo, da nossa família, com certeza todos aqui temos algum parente, amigo que está morando fora, né? Como que a gente quer que esses imigrantes brasileiros sejam recebidos no exterior também, né? É a mesma forma que a gente deveria receber os colegas que vêm aqui para o Brasil. Muita coisa interessante. E aí me fez lembrar também, que eu queria já passar a bola para o Rodrigo, que essa mudança que a gente teve de governo e a surpresa que a gente teve do Brasil sair do pacto, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, Rodrigo. A gente falou um pouco. Então, a gente vinha ali numa nova legislação, tentando... A ABM tinha acabado de ser fundada, né, em 2017, junto com a nova lei, e eu entendo que essa é uma tentativa da gente colocar um óculos nessa miopia, mostrar o que o mercado precisa e fazer com que o mantra de que imigração é um vetor econômico seja ouvido pelos nossos governantes, né? Então, esse é o papel também da ABM, é por isso que a gente está aqui hoje. Mas aí a gente tinha acabado de abrir a ABM, a lei tinha acabado de ser mudada e, de repente, os nossos colegas, autoridades imigratórias, estavam lá no exterior para participar da reunião e foram avisados de que o Brasil estava saindo do pacto. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, Rodrigo. Eu sei que a gente não combinou, mas o seu repertório aí é extenso, imenso, eu tenho certeza que você não vai ficar bravo comigo. Não, não vou ficar bravo não, Diana, que isso. Aqui, aproveitando um ponto que o Fabrício acentuou, e você também, Diana, em 2018 saiu um levantamento da Folha de São Paulo, do Instituto Datafolha, no qual 66% dos brasileiros defendiam uma restrição migratória maior para o Brasil, né? E aí isso conversava com uma pesquisa que foi divulgada uma semana antes. Agora eu não lembro se foi o Instituto Gallup ou foi o Pew Research. Agora eu não lembro o nome. Qual foi o instituto? Que falou de países que superestimam a quantidade de imigrantes, que a percepção da população é muito distorcida em relação ao que tem de fato. Então, a percepção da população brasileira é que os imigrantes seriam em torno de 30% da população. Na verdade, são menos de 1%, como você mesma já citou. Né? Hoje são em torno de 4,5 milhões de brasileiros morando fora, e pouco mais de 1 milhão assim, de pessoas de outros países vivendo no Brasil. Então, você tem essa distorção muito latente aqui na nossa sociedade. Agora, voltando em relação ao Pacto Global para a Migração, né? Não fazia muito tempo, né, em 2017, o Brasil tinha aprovado a Lei de Migração. Inclusive, a própria aprovação da Lei de Migração rende um tema à parte, assim, porque ela veio de um grande acerto. Se você pega a votação na Câmara dos Deputados e no Senado, você vê que partidos da esquerda centro-direita votaram a favor da Lei de Migração. Né? Eu lembro que na Câmara, os únicos partidos que votaram contra, que orientaram contra a bancada, foram o antigo DEM e o Solidariedade. Né? O DEM, que nem existe mais agora, é parte do União Brasil. E a maioria dos partidos ou liberou a bancada, ou
orientou a bancada para votar a favor da norma. E aí, o que aconteceu? E você tinha na própria, quando o tema tramitou na Câmara, a comissão especial que lidou com o tema era presidida por uma deputada do PSDB e tinha como relator um deputado do PCdoB. Então, um partido de centro-direita e um partido de esquerda. Né? Então, você tinha ali uma concepção de política de que a migração era vista como algo suprapartidário. Né? Então, isso era uma coisa muito positiva. Só que aí, quando chegou de abril até maio, de abril de 2017 a maio de 2017, tem um revertério. Se você pega a lei de imigração que foi aprovada no Congresso e a lei que foi sancionada pelo governo Temer, tem em torno de uns 20 vetos, alguns até falam em 30, né, porque falam que ou conta os vetos por artigo, ou conta os vetos que também ocorreram dentro dos artigos. A lei ela foi bastante reduzida no sentido de alcance, de transformação social, e isso se acentuou também no processo de regulamentação dela. O que a gente tem hoje é uma lei que ainda assim ela consegue ser muito mais avançada, muito mais propositiva que o antigo Estatuto do Estrangeiro, mas teve uma coisinha que se perdeu aí, justamente porque rolou esse choque entre a necessidade de uma concepção mais humana e mais propositiva da migração e um olhar e ainda um olhar retrógrado, de ver o migrante como uma potencial ameaça à soberania, à segurança, ao emprego, etc., etc. Isso ainda é muito latente em certos setores da população, em certos setores da política, e eu vejo isso como uma base para o que aconteceu logo no final de 2018, começo de 2019. O Brasil, ainda sob a gestão Temer, tendo a Luiza Nunes como chanceler, aderiu ao Pacto Global para a Migração, né, que começou a ser gestado lá em 2016, e aí foi assinado finalmente em dezembro de 2018, e aí em 2018 a gente já tinha um novo governo eleito, que era o governo Bolsonaro, e eles já falavam que, olha, nós vamos tirar o Brasil do Pacto Global, porque a migração, cada país tem que cuidar do seu, entendeu? E assim, se eu não me engano, o Fabrício pode até me corrigir se eu estiver errado, foi a primeira medida internacional do governo Bolsonaro, tirar o Brasil do Pacto Global, seguindo o que fez os Estados Unidos, seguindo o que fez a Itália, seguindo o que fez Israel, né, todos esses governos de direita ou extrema-direita. Né? Então, não é algo, assim, digamos, isolado. Até o Brasil, ele se associou muito, não tanto se associou muito a determinados atores políticos. Né? Então, por exemplo, o governo Bolsonaro era muito atrelado ao governo Trump nos Estados Unidos. Né? Ficou meio sem bússola depois que o Trump perdeu a eleição para o Joe Biden nos Estados Unidos. Então, o Brasil ele virou uma espécie de pária internacional, né, em vários sentidos, e na questão migratória foi apenas um deles. Né? Então, e aí o que aconteceu? A primeira coisa foi o Brasil saiu do Pacto Global para a Migração, um pouco mais de um mês depois de ter firmado esse acordo, e eu acho que aí sinalizou muito do que o Brasil realmente estava fazendo, começou fazendo a sua política externa. E eu lembro do discurso de posse do Ernesto Araújo, quando assumiu o Itamaraty, de uma frase que eu acho, assim, para a gente que está lidando com o tema migratório, soa como quase como um disparate, né? Mas que ali foi anunciada com toda a pompa, né? Que o problema do mundo não é a xenofobia, mas sim a oicofobia, que seria a oicofobia seria o medo de estar em casa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Diana, mas precisamos de tempo para digerir essa, né? Não é fácil. Uau, é complicado. E imagina o presidente do Conselho de Imigração, o coordenador geral de imigração, estando lá e voltando para casa porque a presença dele não era mais necessária, né, no Pacto Mundial Nossa, é louco. E aí, Rodrigo, ainda antes da gente passar para falar um pouquinho das relações, dos princípios das relações internacionais com o Fabrício, eu queria, assim, a gente falou da importância da ABM, né, como uma medida aí para acabar com essa miopia, como se a gente fosse um óculos tentando ser colocado na visão dos governantes, mostrando, por exemplo, que os nômades digitais
podem trazer um aquecimento econômico, mostrando, pensando no lado corporativo, que é o que nos nosso dia a dia, né? Mostrando o investidor estrangeiro em setor imobiliário, toda o ativismo que a gente fez da importância dessa regulamentação e a necessidade de renovação, enfim, tudo que a gente vem batalhando. O que mais, para a gente pensar nos direitos humanos, até porque esse é um dos princípios das relações internacionais, antes de eu passar para o Fabrício, o que mais, Rodrigo, você acha que a gente pode fazer para acabar com essa miopia? Qual é o nosso papel? A gente tem aqui hoje 36 pessoas. Se cada um fizer um pouquinho, o que a gente pode fazer para mudar e fazer com que os nossos governantes enxerguem a imigração como um vetor econômico, enxerguem a capacidade que a gente tem no nosso país de atrair investimento estrangeiro e evitar fuga de cérebros, por exemplo, que é o que a gente vem vivenciando hoje? Uau, agora você me pegou, mas vamos lá. Tô brincando, Diana. Acho que, começando assim, de algo bem prosaico, bem básico, acho que, primeira coisa, manter o trabalho de usar dados, de manter essa abordagem propositiva sobre a migração, independente do contexto, independente de políticas negativas, de políticos malucos que criem teoria da conspiração e tudo mais. Acho que a primeira coisa é manter o trabalho, manter, sabe, ser resiliente e perseverante mesmo, né? Acho que o próprio Migramundo entra um pouco nisso também, né? Porque a gente viu, né, desde 2012 que o Migramundo surgiu, começou como um blog pessoal meu e depois acabou virando um site de notícias, uma espécie de fonte que as pessoas usam para temática de imigração. Não tem outro projeto jornalístico a respeito disso ainda. É justamente ver toda uma série de avanços depois de desafios, retrocessos, lutas para que esses avanços não se percam e tal. Acho que a primeira coisa é manter o trabalho, no mínimo manter o trabalho que está sendo feito, sabe? Continuar mostrando dados, continuar mostrando histórias, continuar fazendo esse contraponto, sabe? Essa visão meio que ainda hegemônica, ou parece hegemônica pelo menos, de que o que vem de fora não vai favorecer. Pelo contrário, nós temos de mostrar que essa diversidade, né, por dados, por história, temos de mostrar que essa diversidade, sim, ela contribui, sim, ela desenvolve, né? Sim, ela leva as coisas adiante, sabe? Então, eu acho que cabe a gente, como operadores, né, de algo que move a economia, né, seja como cidadãos, continuar lutando por esse papel e evitar dar palco para maluco, sabe? Então, valorizar o conteúdo, as histórias que são feitas de forma apurada, que vêm de fontes confiáveis, sabe? Evitar dar palco para maluco mesmo, porque, olha, o que a gente vê por aí é escabroso, sabe? Então acho que esse é um ponto principal. E a partir daí, manter o trabalho de advocacy, né, que a própria ABM faz e continua fazendo, de instigar os agentes públicos, né? Porque os agentes públicos, eles são, quando constrangidos, quando o bode chega na sala, alguns fazem alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma mobilização que foi feita na questão da saúde, por exemplo. Tem uma organização chamada FENAME, Frente Nacional pela Saúde dos Migrantes, que entregou uma carta compromisso para algumas candidaturas e falou, olha, a gente tem esses pontos aqui para garantia de acesso à saúde dos migrantes, né? É uma coisa que está garantida pela Constituição, mas que não custa você reforçar. E aí, um total de 73 candidaturas, né, em todo o país, né, tanto para deputada federal quanto deputada estadual e algumas até do executivo, falaram, olha, beleza, nós fomos sendo eleitos, nós vamos assumir um compromisso de fazer isso. E aí 35 candidaturas foram eleitas. Na verdade, 34, e aí uma 35ª que não tinha aderido a essa carta ainda, depois da eleição soube da carta, olha, a gente manifesta apoio a ela também. Então, acho que isso é importante e cobrar esses compromissos, né? Não adianta simplesmente votar e a pessoa vai fazer. Não, você tem que ficar no pé do parlamentar que você elegeu, do parlamentar do seu estado, do seu governante, e falar, olha, você está fazendo tal coisa? Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Então, é um trabalho que a gente pode fazer tanto quanto operadores, né, na parte profissional, quanto como cidadãos, né? Por exemplo, eu sei que a deputada que eu votei aqui em São Paulo, ela foi eleita, e ela assumiu um compromisso com a temática de imigração. Então, vou cobrar, falar, ó, deputada,
que você está fazendo sobre a temática? Eu vi que você já fez como vereador aqui em São Paulo, mas e agora no Congresso, que o buraco está um pouco mais embaixo? O que você está fazendo? Então, eu acho que esse é um primeiro passo, até para a gente conseguir vislumbrar um cenário onde a gente possa ver um cenário uma perspectiva mais positiva de mudanças, né? Ainda mais que a gente tem um Congresso que foi eleito que, se você vai pegar no frigir dos ovos, ele é um Congresso muito mais conservador e que tende a ser mais reativo, menos fértil para mudanças no sentido de desenvolvimento social, sabe? Então, eu acho que a gente tem um cenário que é muito turvo, por um lado, e eu acho que isso torna ainda mais importante a continuidade de ações como essa, porque uma hora a coisa acaba se tornando tão necessária que até mesmo quem está em cima do muro acaba agindo e, beleza, temos que fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse é um caminho, independente de quem seja eleito no dia 30 de outubro, independente do Congresso que a gente vai ter pela frente aí nos próximos 4 anos, sabe? Manter o trabalho que está sendo feito, não dar palco para maluco e manter a nossa abordagem baseada em dados, baseada em histórias, baseada em questões fidedignas, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso. E eu me coloco também à disposição de todos aqui para troca de ideias, parcerias, enfim, vai ser um grande prazer continuar colaborando com a ABM, seja como jornalista, seja como responsável por um site de conteúdo sobre a temática. Muito bom, Rodrigo. Não dá palco para maluco, eu acho que é um takeaway, assim, é uma mensagem que a gente pode levar dessa conversa de hoje, muito boa. Excelente. E eu acho que, assim, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar mudando o nosso ao redor, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, para mudar, você precisa estar com embasamento, com informação, né? Então, acho que o site de vocês dois contribui muito com isso. Esse desmistificar de que os estrangeiros, o papel do estrangeiro, né? E todo esse preconceito, essa xenofobia que dizem que o Brasil é acolhedor, mas a gente sabe que é acolhedor para algumas nacionalidades exclusivamente, infelizmente, né? Então, acho que a gente, como agente da mobilidade global, e todos aqui têm alguma relação com a mobilidade global, senão não estariam aqui hoje, tem o dever de desmistificar, dizer que a gente tem um déficit migratório, que a gente tem mais brasileiro fora do que estrangeiro no Brasil, e qual é o papel dos estrangeiros aqui, que se eles tivessem ficado em casa, o nosso PIB seria menor. Enfim, tem muito embasamento e muita informação que a gente pode contribuir, né? Mas muito obrigada. E aí, Fabrício, eu queria fechar com você falando um pouquinho sobre os princípios que norteiam as relações internacionais. Afinal, a gente está falando de estrangeiro, brasileiro fora, a gente sempre está lidando com 2 países no mínimo, né? O de origem e o de destino. E alguns dos princípios que eu andei estudando, e relações internacionais é um tema que não é da minha formação, eu sou advogada, mas eu amo esse assunto, e eu vi a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao terrorismo, ao racismo, à xenofobia, entre tantos outros, tanta relevância, né? Então, eu queria entender de você, Fabrício, qual que é o papel das instituições democráticas? E a gente vem falando muito isso por conta das eleições, né? Da importância das instituições democráticas. Então, qual que é o papel dessas instituições democráticas no controle para que esses princípios que norteiam as relações internacionais não se rompam? Diana, esse é um ponto crucial aqui, e eu, como tenho a mesma formação que você, eu vou tentar falar de uma forma que não seja o menos técnico possível para que todo mundo possa compreender aqui, para que a gente inclua todo mundo aqui porque senão vira um juridiquês aqui que parece um voto de ministro, não é essa a ideia. Para explicar de uma forma bem didática, teve um sociólogo, um filósofo, jurista alemão, do século passado, que chamava Hans Kelsen, que ele desenhou uma forma de estruturação das leis dentro de um país que ficou batizado como pirâmide de Kelsen. Ele desenhou uma pirâmide e ele fez uma ordenação por hierarquia de leis, certo? O que vale dentro de um país, de um estado com E maiúsculo, né? Então, no topo dessa pirâmide, ele colocou a Constituição Federal. A partir dessa Constituição é que a gente tem todas as outras leis. Então, significa que toda atuação do Estado
dos seus representantes, das autoridades, toda a legislação, desde o decreto que regulamenta que a minha rua vai ser asfaltada, até a portaria que coloca um radar bem na saída da Marginal para Rebouças ali, que aliás já tomei uma multa ali, tudo isso tem que estar dentro dessa pirâmide, tem que respeitar a Constituição Federal. Significa também que toda atuação da autoridade, isso inclui o presidente da República, tem que estar dentro para usar um termo utilizado pelo atual mandatário, dentro das 4 linhas do campo, né, da Constituição. O artigo 4º da Constituição Federal, e aí você vê como o Constituinte quis deixar esse tema das relações internacionais tão importante como um carro-chefe, colocou diversos artigos, diversos princípios logo no artigo 4º, logo no comecinho. E esses princípios, eles têm que nortear a política externa. Portanto, independente de quem seja eleito no dia 30, a política externa desse próximo presidente da República tem que ser de acordo com os princípios lá das relações internacionais. No caso da migração, especificamente, ele tem que respeitar esse inciso que você trouxe, Diana, sobre a xenofobia, por exemplo. E o fomento a políticas públicas, como o Rodrigo bem trouxe, que são políticas públicas que devem ser de Estado, né? Elas têm que estar de acordo com os princípios da Constituição. Por quê? Para que a gente evite uma ruptura da ordem democrática, que é o que pode acontecer quando um, de fato, autoritário chega ao poder e aí, por dentro, ele começa a corroer as instituições. As instituições democráticas, elas têm papel absolutamente importante nessa briga de foice aí. O que a gente tem visto hoje, nessa mesma entoada de dar palco para maluco, é que tem muito maluco tentando voltar as críticas da nação contra as instituições democráticas. Isso é um discurso, é uma narrativa que também tem sido utilizada em outros países em que movimentos neofascistas, movimentos extremistas, totalitaristas têm prevalecido. Então, dentro do populismo, como eu estava falando, eu vou incluir aqui também instituições democráticas, como, para trazer para um caso muito prático, esses recorrentes ataques ao Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu imagino que todos aqui também estejam surpresos com essa quantidade de ataques que têm acontecido às instituições democráticas. E cabem às instituições democráticas a aplicação efetiva desses parâmetros que norteiam a política externa. Isso vale para todos. O próprio, e principalmente o Itamaraty, que é quem coordena e, de fato, aplica efetiva política externa conduzida pelos parâmetros da Constituição e do norte dado pelo presidente da República. E esse tema que você falou, para terminar em duas frentes, o primeiro tema que o Rodrigo trouxe sobre o Pacto Global das Migrações, de fato foi a primeira medida do governo Bolsonaro em termos internacionais. O Brasil se retirou do Pacto Global. O Pacto Global, ele foi criado em 2018 e ele vem como fruto da Declaração de Nova York de 2016. Esse foi o primeiro tratado internacional desde 1951, que foi a Convenção dos Refugiados, a tratar especificamente sobre o tema dos migrantes. Olha isso, com tudo acontecendo no mundo durante esse último metade do século, e nenhum tratado internacional veio sobre isso. Por quê? Porque é muito difícil que os países entrem em consenso sobre isso. O Pacto Global, por sua vez, ele não é um tratado que o direito internacional chama de hard law, um tratado que ele tem que ser ratificado, transformado em lei, e aí sim ele vira legislação interna. Ele é um tratado de soft law, que significa que ainda que um representante de um país, ainda que um Estado não seja signatário daquele tratado, ele pode ter força vigente se regulamentado por legislações internas. Então, isso dá uma bandeira, dá um sinal de que, ainda que haja um movimento, de um lado, que seja extremista, anti-imigração, totalitário, também há um movimento de tentar barrar, frear essas ações que sejam extremistas. E esse movimento é através dessa constituição do Pacto Global como um instrumento de soft law. Ainda que o Brasil tenha se retirado e não seja signatário, esse documento pode ser aplicado no Brasil. Como ele é aplicado, pelo exemplo que o Rodrigo trouxe, na política municipal de imigração aqui de São Paulo. A política municipal de imigrações faz algumas remissões ao Pacto Global de Imigrações, que pode ser plenamente válido. Esse papo que a gente está tendo aqui hoje é muito importante, porque a democracia, gente, é uma construção diária.
um fato, um elemento que já está escrito na legislação e o jogo está ganho. O jogo, pessoal, nunca está ganho. A gente tem que falar isso todo dia. A democracia é uma repetição, fica chato, é cansativo, mas é assim que funciona. Quando eu fazia faculdade, a gente estudava, por exemplo, em direito constitucional, alguns tipos de elementos que a gente pensava, pô, por que a gente estuda isso? Isso aqui nunca vai ser questionado. E aí você avança um tempo e está tudo hoje em questão. Então, isso tem que realmente ser falado. E para terminar, uma palavra muito importante que a Diana falou sobre desmistificação, isso é importantíssimo no campo das migrações. E aí, para falar dessas desmistificações, tem 3 principais pontos. E aí eu vou trazer frases que provavelmente aquele parente seu já disse, ou aquele amigo seu já disse. A primeira há uma crise migratória em números. Isso aí a gente ouve em todo lugar. Olha que crise migratória. Primeiro que a palavra crise a gente nunca utiliza dentro do contexto de migração, porque o que há é uma crise humanitária que decorre da migração desordenada, mas a migração não é uma crise, não tem crise nenhuma em se migrar, certo? A migração passa por números, então para garantir esses números, e o Migramundo faz isso de forma excelente, hoje 3,6% da população mundial é composta de imigrantes. Lá em 1990, essa porcentagem era 2,9%, o que significa que em 30 anos um avanço de 0,7, gente, para ficar tranquilo, não precisa ficar com medo de ter uma crise absurda não, porque não representa nenhum problema. O outro ponto que eles trazem, que essas pessoas acabam dizendo muito, é que há uma migração sul-norte, né? Quer dizer, os migrantes do sul do sul global estão se movimentando para o norte global. É uma mentira. A maior parte das migrações ela é sul-sul. Porque os migrantes não têm, o refugiado principalmente, ele não tem a capacidade de migrar da Somália para a Inglaterra, se ele não tem condição, ele vai ter que ir para um país próximo, certo? E aquela outra ideia de que há mais migrantes do que europeus, que o Rodrigo trouxe, por exemplo, aquele seu parente que vai para Paris, anda ali por perto da Torre Eiffel e fala, meu Deus, mas não dá para viver, mas não dá mais para andar aqui, tem mais migrante do que nacional. Essa porcentagem ela é muito baixa. Os países que têm altas taxas de imigrantes na Europa, como por exemplo a França, não bate 11% dos migrantes. Então, não é um ponto para se preocupar. A segunda linha é que a maior parte das migrações são ilegais e inseguras. Essa também é uma mentira. Isso porque, um ponto que a Diana disse, não há migração ilegal, é um direito do sujeito migrar, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 13 e 14. E segundo, que apenas 10% são vamos chamar ilegais ou indocumentadas, né? A gente não fala ilegais, que são aqueles que entram sem documento. Significa que 90% desses migrantes são legais, eles entram de forma legal. E, por fim, esse fator vetor econômico que a Diana trouxe muito bem, aquela frase famosa, os migrantes roubam empregos, os migrantes não contribuem para a sociedade. Isso também é uma absoluta mentira. Os migrantes contribuem no destino, porque eles gastam aproximadamente, de acordo com o levantamento da OIM, 85% do salário no destino, e eles contribuem com o país de origem, porque os remittances, que é o dinheiro enviado da origem para o destino, chega a movimentar de 1 a 2% do PIB de países. Isso significa, gente, que a migração tem que ser desmistificada para a gente passar por esse processo de manutenção da democracia e garantia dos princípios da Constituição do artigo 4º de Relações Internacionais. E o principal deles, a dignidade da pessoa humana, o respeito ao próximo. Esse é o princípio mais fundamental de qualquer Estado democrático de direito. Ale, você gravou, né? Para a gente mandar para o Lula e para o Bolsonaro antes de domingo? Sim, gravamos. Ótimo! Eu acho que eles precisam ouvir as Precisam falas de do uma Rodrigo. aula. Exato. Vamos mandar para todos os nossos deputados federais e estaduais eleitos, vamos mandar para os senadores e para os 2 candidatos à presidência. Quem sabe daqui 4 anos a gente tem um plano de governo dando mais ênfase à devida importância da imigração para o nosso país. Então, Rodrigo, Fabrício, muitíssimo obrigada. Eu vou passar a bola para o Alexandre, ele vai fazer o fechamento. Eu acho que a gente não teve... não tem muito tempo para pergunta. Não sei se você quer abrir para pergunta, Ale? A gente pode abrir uns 2 minutos então, antes do encerramento. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer aos palestrantes. Se tiverem, podem liberar o áudio. Fiquem à vontade.
enquanto o pessoal vai perdendo a vergonha, eu queria primeiro me desculpar por ter saído do nosso roteiro, mas Rodrigo e Fabrício, é muito empolgante conversar com vocês para mim, então eu acabei me empolgando. É quase também para o Rodrigo, especialmente uma vingança, porque a CBN vive combinando perguntas e fazendo diferente comigo. Então, é quase uma vingança com os jornalistas, em geral, mas é que realmente esse tema é muito apaixonante, né? E é uma angústia, assim, a gente não conseguir dar a real visibilidade ao tema no nosso país. Então, acho que esse trabalho nosso é muito relevante. A gente tem a Cris aqui, dizendo parabéns, foi sensacional, quanto conteúdo rico, vontade de passar o dia inteiro conversando com vocês. Legal. Ale, vou passar para você. Tá, ok. Obrigada, Bom, Rodrigo. Obrigada, Fabrício. em nome da ABM, do Comitê de Relocation e de todos que estiveram presentes, o nosso muito obrigado ao Rodrigo, ao Fabrício, a Diana por ter mediado, né, com tanta excelência essa mobilidade global em pauta, que foi, né, uma aula de democracia e política externa para todos nós. Tivemos também aqui, né, a participação especial, né, da Marta, que está aqui presente, que é a presidente da ABM, dando um oi para nós, e foi assim de muita, né, muita qualidade né, foi uma aula, né, para todos nós aí de política e de históricos, né, que precisávamos levar em consideração para uma decisão tão importante aí do segundo turno das eleições. Agradecemos imensamente pela presença de todos que estão aqui. E qualquer dúvida, sempre estamos à disposição em nome da ABM, né? Nosso muito obrigado. Que tenham um excelente dia e qualquer dúvida, os comitês da ABM, a Associação ABM estará sempre à disposição de todos vocês. Um abraço e um bom dia. Obrigada. Diana, Alexandre, Rodrigo, obrigado. Obrigado, um Bom dia pra todo abraço. mundo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer, viu? Até mais. Até a Prazer, próxima. tchau, tchau.